A gente ontem discutiu bastante aí, aqui no programa, sobre as críticas do Wagner Moura ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Agora, um episódio curioso marcou a estreia do filme Marighella, dirigido pelo ator, no Festival de Berlim. O longa, que ainda não estreou comercialmente aqui no Brasil, foi alvo de milhares de críticas que teriam sido organizadas nas redes sociais. Isso tudo veio em decorrência do que poderia aludindo a bots, né, e de defensores do governo, enfim, esses que atuam nas mídias sociais e infestaram lá o site do IMDb, né? E rechaçaram o filme, né? E criticaram o filme. Nem viram o filme. É uma coisa louca isso daí. Então, vamos lá, Paulinha, vamos contar essa história. Já é um filme que... Se alguém não tava com vontade de ver, despertou interesse, talvez agora era tudo esperado que isso já geraria uma polêmica, né, pelo perfil ali do cinebiografado, digamos assim. E pelo próprio Wagner Moura. Pela posição política externada pelo Wagner Moura. Agora, chegou num ponto de uma atuação digital ali também, né? Como na verdade, um modus operandi de quem procura agredir pelas mídias digitais, né? O IMDb, o International Movies Database, é o maior banco de dados a respeito de cinema que existe. Então, se você um dia já fez um filme, já participou de uma produção, provavelmente você tá lá no IMDb. Eu tô no IMDb. Tá vendo, Fefito? É alguém nessa vida. Então é verdade, é onde você vai lá, põe o nome e você descobre tudo que aquela pessoa já fez. E o que acontece? O filme do Marighella, ele tá lá, mas é um filme que não estreou. Claro, você tem os críticos que estiveram ali no Festival de Berlim e que já lançaram as suas posições, as suas críticas, né? Inclusive falando sobre isso, Edgar, que é um filme, por exemplo, que se posiciona no nós contra eles, é um filme que vai ser sendo lançado agora, pega o governo Bolsonaro e então vai repercutir. Até a mídia internacional já entende que é um filme que tem o seu viés e que vai repercutir em cima disso. Só que aí o que aconteceu? O IMDb ele também conta com review de leigos. Qualquer pessoa que assistiu a esse filme pode ir lá e dizer o que achou sobre. Só que milhares de pessoas dizendo o que acharam sobre um filme que não foi lançado. Pois é, isso começou a soar muito estranho para a plataforma. Até a nota eles davam para o filme, então deixaram o filme com uma nota ali baixa, de 2.8. E eram vários perfis criados no dia anterior, assim, ou horas antes de fazerem essa avaliação, né? Com a foto de uma cacatua, né? Sim. A foto de uma topeira, não sei, de pessoas que não são, né, Edgar? Basicamente o nosso Twitter, né, gente? Basicamente o nosso Twitter. Aí a própria plataforma decidiu fazer o quê, Edgar? Retirar todas as críticas, tirar a nota do filme. E eu acho que eles vão esperar o lançamento comercial para assim reabrir, para as pessoas realmente comentarem baseadas no que elas assistiram. O Rotten Tomato, que é um outro site bastante forte aí, com críticas tanto profissionais quanto amadoras, também fechou ali a área de comentários amadores. Você não pode comentar a respeito de Marighella, tem só as críticas oficiais. Sim. Mas é verdade que acabou despertando, eu acho que a vontade das pessoas assistirem. Sim. E eu acho que quem foi lá e criticou antes de ver, cometeu talvez um erro, porque eu acho que seria legal você primeiro assistir e depois ir lá e falar tudo o que você acha, porque daí também é válido, cada um vai ter uma opinião. E é importante dizer que o IMDb e o Rotten Tomatoes não são petralhas, você não pode acusá-los de comer sanduíche de mortadela ou algo do tipo. São sites muito reconhecidos. Não recebem nada da Rouanet inteiro. E o Marighella não é o primeiro filme a ter o sistema de comentários e avaliação fechado, porque filmes de cunho político, ou mesmo não de cunho político, mas que as pessoas não gostam do diretor, às vezes sofrem esse tipo de ataque organizado, muitas vezes por parte de robôs. O mais engraçado é que o filme nem foi visto, nem foi lançado, e a sensação de nós contra eles, ou eles contra nós, ou vice-versa, já existe muito por causa das redes sociais, e eu acho que muito por causa desses robôs, ou não robôs. E muito por causa também, né, Fefito, do governo de 13 anos, do PT, que fortaleceu essa ideia de que a população estava dividida em nós contra eles. Isso tem que ser dito também. Agora, Sim. Agora, sabe o que me incomoda, Edgar? É o fato das pessoas acharem que por ter um protagonista, ou ter uma pessoa, ter uma figura ali da qual elas não concordem, da qual elas acham que o Marighella é um terrorista, o Marighella foi alguém que não merece o respeito da população, que só por isso o filme é ruim.
Então, Não, nem viram o então quer filme. dizer, você não pode achar um filme agora do Pablo Escobar bom. Você não pode achar E é um filme óbvio do que Hitler cada bom. produção Hitler. vai ter mais E ou tem menos vários um viés, filmes do gente. Hitler bons. Tem vários filmes do Pablo Escobar bons. Então, assim, uma coisa não depende da outra. Agora nós estamos. As pessoas estão se fechando numa bolha que não querem ver mais o contraditório. E a posição política, o próprio Wagner Moura falou que o filme tem essa intenção mesmo. Cumpre esse papel. Ô Vini, ontem nós falávamos sobre isso, foi ontem, né, Caio? Foi. Que você. Eu não sei, o que fica, o que resta a gente aqui a constatar, até porque o filme não foi visto pela maioria das pessoas que fizeram essas críticas, enfim, esses robôs, e seja lá o que isso signifique, é que a batalha está travada muito mais em que a película denota enquanto ideal político, enquanto posição dentro do ideário político, do que por uma crítica artística, digamos assim, do que ela, como filme, como obra de expressão artística, representa. Sem dúvida, assistir ao filme antes de criticar Seria o passo 1, né? é a forma mais coerente de se posicionar. Contudo, ninguém precisa colocar a mão no fogo para saber que ele queima. Tem também esse outro lado. O Wagner Moura, ele já deu elementos suficientes para a gente estabelecer qual a linha narrativa, né? E quais são os principais pontos aí do enredo dele. E agora, a partir da repercussão que a mídia internacional tem dado ao filme, a gente também consegue extrair alguns pontos, especialmente da mídia alemã. Uma coisa que eu acho interessante é que o Wagner ele já tinha declarado, e aqui eu vou pegar aspas dele, que ele estava pronto para ser odiado pela direita e criticado pela esquerda. A questão é, será que ele estava pronto para ser ridicularizado pelo grande público? Esse é o ponto. E o grande público, eu falo assim, aquele que está muito além da polarização entre direita, esquerda e tal, o pessoal mais politizado. Porque, se a gente observar nas últimas horas, ele virou meme. Né? Então, dentro daquela lógica bacana do Ridendo Castiga Timores, né? Que é o humor e a risada que castigam e corrigem os costumes, a gente começou a ver uma série de memes que colocavam, por exemplo, aqui eu anotei alguns, né? Tinha a legenda, um filme ou documentário de Wagner Moura. Aí você tinha uma foto do Queen com a legenda, Raça Negra. Ou uma foto da Jandira Fegali com a legenda, Uma Linda Mulher. Então qual que era a brincadeira aqui? É mostrar a discrepância, né, da principal narrativa desse filme, que é transformar um terrorista, né, comunista que queria implantar uma ditadura no Brasil, de um lutador pela liberdade e um ícone da cultura negra no Brasil, o que de fato é uma extrapolação que vai muito além do campo da licença poética que se tem na hora de fazer um roteiro. Então, e fica também um pouco daquela história que matar um vermelho é matar um negro, sabe? Então, tem muito dessa dinâmica. Sobre o site, né, o IMDb, é óbvio que como instituição privada, ele que escolhe as suas políticas, e se ele identificou que as críticas de alguma forma ferem essas políticas internas, tem todo o direito de tirar. Agora, as críticas que foram divulgadas, que eu li, foram as seguintes, as mais comuns. É uma propaganda comunista, é um terrorista mostrado como herói, brasileiro não tem tolerância com terrorista e exalta um bandido às custas dos impostos do povo brasileiro, né? Lembrando que a captação para esse filme foi aprovada em 2014 no governo da Dilma Rousseff, que é esse terrorista, né? Então, nesse sentido, eu não acho que essas críticas elas são infundadas, porque elas não dizem respeito à película em si, mas à motivação por trás do filme. Eu sempre acho que é ruim a gente suprimir o espaço de discussão, seja por censura, seja atendendo às políticas internas de uma empresa, mas tá todo mundo no seu direito, ele de falar o que quer e as pessoas de criticarem como querem. Vamos lá, eu lembrei da pergunta, Caio, enquanto você falava, golpe ou revolução, 64? Ele fala, eu acho 64 é muito interessante, porque ele começa como um movimento de fato revolucionário, né, com amplo apoio da sociedade. Vamos lembrar que todos os veículos da imprensa foram favoráveis, exceto a última hora, mas aí no curso da década de 60 há um recrudescimento desse regime, não é respeitado a eleição que estava marcada para o ano de 66, então de fato há um golpe dentro da Revolução, e aí você tem os anos de chumbo,
né, Sim. marcados especialmente pelo AI-5, em que há a supressão das liberdades individuais de tal forma que fica impossível não caracterizá-la como ditadura. Mas aqui cumpre lembrar também a nomenclatura usada pela própria Folha de São Paulo, né, ao descrever esse período, que em comparação com outros regimes de exceção ao redor do mundo e na América Latina, o regime no Brasil, nesses anos mais duros, anteriores aí à democratização na vigência do AI-5, foi uma dita branda. Isso vem, né, na percepção das pessoas e deve ser visto e analisado de acordo com as circunstâncias temporais em que isso se dá, né? A gente traz os assuntos para agora, baseado em fatos históricos, tudo, e forma opiniões, muitas vezes descoladas um pouco daquela circunstância política em que elas se deram. Eu acho que eu falo pelo que eu li, né? Eu não estava lá, né, Edgar? Exato, e todos nós, né, de alguma maneira falamos e ouvimos essas observações a partir de percepções baseadas em estudos, em livros de história, enfim, como os livros colocam. Aí isso entra também, o que eu estou dizendo, entra totalmente nesse caso do Marighella, né? Aquela discussão que coloca um guerrilheiro, terrorista, como a visão de um herói, é a visão de quem pensa de uma outra maneira o mundo, certo ou errado, o tempo, enfim, tem uma frase, eu acho, desse né? filme, tem uma frase desse filme que eu acho que define bem qual a ótica do Wagner Moura a respeito dessa figura, que é quando o Marighella, parece, ao anunciar aí algum ato criminoso, ele diz o seguinte: não somos terroristas, somos revolucionários. Sim.